O tema da nossa catequese hoje é o problema do mal. O que seria assim o problema do mal? Deus é bom. Deus é o sumo bem. Deus é onipresente. Deus é onipotente. Deus é onisciente. Quando a gente diz que Deus é onipotente, quer dizer que Deus tudo pode, para Deus nada é impossível. O próprio anjo Gabriel disse isso para a Santíssima Virgem quando ele anunciou a gravidez de Isabel. Ele disse: já está no 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Deus tudo pode. Se Deus tudo pode, Ele é onipotente, e se Ele é o sumo bem, por que existe o mal? Por que existe o mal no mundo? Por que existe criança sofrendo? Por que existe guerra? Por que existe doença? Por que existe dores? Por que existe o mal? Por quê? Sofrimentos, homicídios, guerras, enfermidades, Covid, Ebola, AIDS. Por que existe o mal no mundo? Por que nós sofremos? Olha para esse grande planeta Terra e olha para você mesmo, o seu corpo. Você sente dores? Quem já sentiu dor aí? Quem já quebrou um osso? Já quebrou algum osso? Já quebrou? Já quebrou 2? Já sentiu dor de barriga? Já, né? Dor de barriga. Todo mundo já sentiu, né? Por que você sente dor de barriga? Porque algo não está bem no seu trato intestinal, certo? E às vezes você comeu alguma coisa que fez mal. E se você não tivesse dor de barriga? E se não tivesse diarreia? E aquela coisa que você comeu mal não fosse expulsa do seu organismo pela diarreia ou pelo vômito, mas permanecesse ali? O que ia acontecer com o seu corpo? Às vezes um lanche estragado matava você, não é? Você quebrou um osso, e aquele osso quebrado dói muito. Mas se não doesse? Você sabia que existe uma doença, uma síndrome da pessoa que não sente dor? Já ouviu falar disso? É uma doença, a pessoa não sente dor. E essa pessoa que tem essa síndrome que não sente dor, ela corre um grave perigo de acabar a vida tetraplégica sem poder se mexer. Por quê? Porque ela vai sofrer uma fratura e não vai sentir dor, não vai tratar aquela fratura, pode perder o movimento daquele membro. Aquela fratura vai se agravando. Ela pode até mesmo, porque ela não sente dor, desenvolver uma hérnia de disco, não sentir dor nenhuma, e depois aquilo se tornar uma lesão grave na coluna e ela perder os movimentos, porque ela não sente dor. Então vocês perceberam que a dor pode ser uma bênção? Porque ela pode te livrar de um mal maior? Então a dor de uma fratura pode te livrar de ficar paralítico. E uma diarreia ou um vômito pode te livrar de uma sepsemia, uma infecção generalizada que te mata por causa de um sanduíche que você comeu que estava com a salsicha vencida. Então a dor de barriga é boa ou ruim? E a fratura, a dor da fratura, é bom ou ruim? Agora que vocês não estão sentindo a dor da fratura, vocês falam que é bom, né? Quando vocês estiverem sentindo a dor da fratura, vocês vão mudar de ideia. Então daí a gente já começa a entender muita coisa do mundo espiritual, né? Você viu que às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos para a gente entender aquilo que está fora? Gente, Deus é bom. Deus criou todas as coisas por pura bondade. Deus tudo fez por pura bondade. Deus precisava fazer eu e você? Deus precisava fazer as coisas? Não, Deus se basta. Deus se bastava na eternidade, pelos séculos dos séculos, antes de criar todas as coisas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, um só Deus em 3 pessoas, pelos séculos dos séculos, se bastava. Deus não estava carente na eternidade e criou as coisas para se sentir amado. Deus não precisava nos criar. Por que Deus então nos criou? Por puro amor e misericórdia. Ele nos criou para que participássemos da sua felicidade. Ele criou todas as coisas, mas sobretudo ele criou para participar da sua felicidade 2 qualidades de seres,
que são as únicas criaturas de Deus que têm inteligência e raciocínio. Quem são? Vocês sabem? Quem que você chuta que seja? As duas únicas criaturas de Deus que têm inteligência e raciocínio. O homem e a mulher? Eu conheço homem que não entende muito inteligente, não. Não vou falar. São os homens e os anjos. Os seres humanos e os seres angélicos. Quase. 50% de acerto. Os seres humanos e os seres angélicos. São os únicos que Deus criou com inteligência e com vida eterna. O seu anjo da guarda, ele tem vida eterna. Como assim vida eterna? Ele começou no dia que Deus criou os anjos. Deus criou os anjos tudo junto, né? Deus criou o homem com a graça de se reproduzir e se reproduzindo o homem participa da criação, o pai e a mãe, gerando crianças. Assim Deus criou a humanidade. Os anjos não. Deus criou os anjos tudo junto, todos os anjos. Então seu anjo da guarda está aí do seu lado agora, ele viu a guerra dos céus, ele viu Lúcifer cair no inferno, ele viu Miguel derrotar Lúcifer e viu tudo isso. E ele está lá junto de Deus desde essa prova dos anjos. Então, os anjos e os homens foram criados por Deus para participarem da felicidade eterna de Deus nos céus. Para isso que Deus nos criou. Atos 17, versículo 24, diz assim: Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. O que São Paulo está dizendo aqui? Deus não precisava de nós. Deus não precisava de nós para fazer um templo para Ele, para servi-lo, para adorá-lo. Deus não precisava de nós. Deus não precisava de nada. Não é servido por mãos de homens como se necessitasse de alguma coisa, porque é Ele quem dá tudo a todos. Tudo que existe, tudo que nós temos, que nós recebemos, veio dele. Ele é o autor de tudo. Ele fez nascer de um só homem todo o gênero humano, para que habitasse sobre toda a face da terra, fixou aos povos os tempos e os limites da sua habitação. Tudo isso para quê? Tudo isso para que procurem a Deus e se esforcem por encontrá-lo, como que as apalpadelas. Pois na verdade Ele não está longe de cada um de nós, porque é nele que temos a vida, o movimento e o ser. Como até alguns dos vossos poetas disseram, nós somos também da sua raça. O que São Paulo está dizendo aqui? Deus nos criou para Ele. Ele não precisava de nós, Ele se bastava na eternidade, mas por puro amor Ele criou tudo, para que participássemos da sua felicidade. Então, se Deus é bom, Ele pode tudo, Ele é todo poderoso, criou os homens, os anjos e todas as coisas para que tudo convergisse, tudo aquilo que Ele criou no mundo material, cachorro, gato, passarinho, papagaio, a água, a luz, o fogo, tudo isso Ele criou para que isso nos ajudasse a chegar até Ele. Tudo isso Deus criou para nos levar até Ele, para nos conduzir a participarmos da sua felicidade. Então, por conta de quê? Por causa de quê que existe o mal no mundo? Por causa de quê que existe o pecado? Por que que... Falei a resposta, né? Por causa do pecado. Vamos lá abrir em Gênesis, capítulo 1. Eu perguntei e já me traí, né? Já falei. Por que que existe o sofrimento no mundo? Gênesis capítulo 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha formado. Ela disse à mulher: a verdade é que Deus vos proibiu de comer o fruto da árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal.
Qual é a tentação do demônio com relação a Eva? Desobedece a Deus e toma o lugar dele. Toma o lugar de Deus. Para que você vai servir a Deus? Seja você mesmo Deus. Come do fruto da árvore e você vai ser como Deus, vencedora do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer e de agradável aspecto, há quem diga que o fruto da árvore do Jardim do Éden que tentou a mulher não era uma maçã, mas era uma trufa de chocolate. As mulheres são muito mais tentadas por trufas de chocolate do que maçãs. Você acha que ela perderia o paraíso por causa de uma maçã, cara? Você come maçã, Larissa? Nem gosta de maçã. Nem pode. Mas uma trufa de chocolate, né? A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir inteligência, tomou dele e comeu. E o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os olhos abriram-se. Versículo 7. Então seus olhos se abriram, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram tangas para si. Depois que eles comeram o fruto da árvore da vida, eles perceberam que estavam nus. Antes de comerem, ou seja, antes de pecarem, eles não haviam percebido a sua nudez. Depois que eles comeram, eles perceberam que estavam nus. O que significa estar nus? Tive fome e me deste de comer, disse Jesus, né? Mateus 26. Tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Nu significa sofrimento. Nu significa dor. Sofrimento, não tenho nada. Pobreza, sofrimento, perdi tudo. Eles não estavam nus antes de comer o fruto da árvore. As pessoas pensam que Adão e Eva estavam nus antes de comer o fruto da árvore. Não, eles ficaram nus porque eles comeram o fruto da árvore. A nudez de Adão e Eva, que eles se percebem nus, significa perdi tudo, me lasquei, perdi tudo, tudinho, tudo, perdi tudo, perdi o paraíso, estou nu, perdi o paraíso, me lasquei, a serpente me enganou, querendo tomar o lugar de Deus, fiquei nu, perdi tudo. Então seus olhos se abriram, ou seja, perceberam o seu estado de miséria. O estado de miséria que mergulharam com o pecado. E vendo que estavam nus, tomaram folhas e figueiras. Olha só, gente, agora, a partir desse momento que eles pecam, é só sofrimento. Eles vão só se lascar. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor que passeava no jardim à brisa da tarde. O homem e a mulher esconderam-se da face de Deus, no meio das árvores do jardim. Quem é Deus? É a felicidade absoluta, o sumo bem. Eles fogem da face de Deus. Eles estavam longe, fugindo da felicidade. Quem foge da felicidade encontra a tristeza. Quem foge do prazer encontra a dor. São antagônicos, não é? Aqui o autor sagrado está dizendo que Adão e Eva, fugindo de Deus, ele está dizendo isso. Eles estão fugindo, o pecado é uma fuga da felicidade, um mergulho no sofrimento. Fugiram de Deus e se esconderam atrás das árvores. O que são as árvores que Adão e Eva se esconderam atrás delas? Sabia que até hoje a gente foge de Deus e se esconde atrás das árvores, igual Adão e Eva? As árvores foram coisas criadas por Deus, não é? Não é isso? Árvores não são criaturas de Deus? Para que as árvores serviriam? Vamos começar lá da tentação de novo da serpente? É verdade que Deus vos proibiu de comer o fruto de toda árvore, de tudo, todas as árvores? A mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não podereis comer dele. Então as árvores eram fonte de alegria e de prazer para Adão e Eva, que eles comiam, certo? Deus fez as árvores e deu para Adão e Eva para que do fruto das árvores eles comessem, com exceção do fruto da árvore do bem e do mal. Ao fugir de Deus, eles se escondem atrás das árvores. Nós vivemos hoje buscando árvores para nos esconder. Às vezes essa árvore pode ser um carro,
Às vezes essa árvore pode ser dinheiro, às vezes essa árvore pode ser prazer sexual, às vezes essa árvore pode ser, sei lá, uma viagem, coisas que a gente busca para fugir do sofrimento de estar nu. Eu estou nu por causa do meu pecado. Eu preciso tapar a minha nudez e me escondendo atrás de uma árvore. Então eu vou comprar para mim um Corolla. Eu compro um Corolla, é a minha árvore que eu me escondi atrás dela. E aí, depois que eu compro o Corolla, o que acontece? A Toyota lança um Corolla com outro modelo que eu não tenho, que tem teto solar. Eu quero aquele outro Corolla e compro outro. Aí a Honda lança um carro melhor, e aquele Honda eu não tenho. E eu consigo aquele outro Honda. E aí a Mitsubishi lança um carro melhor. E por mais que eu compre árvores, que eu me escondo atrás de árvores, sempre vai ter uma árvore melhor. E eu quero uma casa, eu compro uma casa, fico feliz com a minha casa. Mas depois eu vejo que minha casa não tem piscina. E aí eu compro uma casa com piscina. Mas aí do lado da minha casa eu constrói um prédio e fica vendo minha piscina. E eu preciso de uma casa no condomínio com piscina. Então eu compro uma casa no condomínio com piscina. Mas aí eu percebo que a minha piscina na minha casa no condomínio não é aquecida. E aí eu quero uma piscina aquecida. E eu compro uma piscina aquecida. E aí eu percebo que aquela minha piscina aquecida não tem borda infinita. E eu vi na revista uma piscina de borda infinita, coisa mais linda. Eu quero a piscina de borda infinita. Vocês perceberam que nunca vai ter fim? Porque estamos buscando nos esconder atrás de árvores até o dia de hoje. Ou seja, estamos colocando nossa felicidade nas criaturas. Perdemos o sentido da felicidade que tem um único nome, Jesus de Nazaré. Essa é a felicidade. E porque perdemos essa felicidade que é Jesus, estamos até hoje nos escondendo atrás de árvores. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O homem que era amigo de Deus agora tem medo e foge de Deus. Quem quer morrer hoje? Quem quer morrer? Quer morrer hoje? Eu quero morrer hoje. São Francisco diz assim: é morrendo que se vive para a vida eterna. Sabe por que vocês não querem morrer hoje? Tá com medo de Deus. Tá com medo do juízo, não tá? Entendeu? Teve medo de Deus. Por que a gente tem medo do juízo? Por conta de termos comido o fruto da árvore do jardim. Você acha que Nossa Senhora tinha medo de morrer? Entendeu? Temos medo de Deus. Às vezes a gente serve a Deus por medo, não por amor. Medo do inferno, medo de ser condenado. Preciso renunciar ao fruto da árvore do jardim. Tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias porventura comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e comi. Ou seja, ou a culpa é do Senhor que me deu essa mulher, ou a culpa é dela. Eu sou inocente. A mulher que tu puseste do meu lado, e eu nem pedi mulher, sei que me deu, e ela me deu esse fruto e eu comi. Então, ou a culpa é sua que me deu essa mulher, ou a culpa é dela, mas eu tô de boa. Será que o caminho contrário não é o caminho da felicidade? O caminho de se reconhecer pecador e pedir perdão a Deus? Adão não se reconhece pecador. Adão fala: a culpa não é minha. Ou a culpa é do próprio Deus. Por que existe sofrimento no mundo? A culpa é de Deus. Se Deus é bom, por que as pessoas sofrem? E colocamos a culpa em Deus, como Adão fez. Adão fez isso. A culpa é sua, Deus, porque o Senhor me deu essa mulherzinha chamada Eva, terrível, comedora de maçã. E por causa dessa Eva que o Senhor me deu, agora eu estou aqui nu e me escondendo atrás de árvore. Mas se o Senhor não tivesse me dado essa Eva, eu estava de boa. A culpa é da Eva. Por que existe sofrimento no mundo? A culpa é de Deus. Deus não existe, porque existe sofrimento. Você entendeu que a gente continua fazendo a mesma coisa que Adão fez? Colocando a culpa em Deus? Aí as pessoas falam assim: tem tanta gente passando fome, Deus não existe, porque se Deus existe, não existia fome.
É, né? O que você fez para saciar a fome do seu irmão? Você deu um pedaço de pão para a pessoa que estava no semáforo pedindo? Não. Seu Adão. Não é? Ou a culpa é dos políticos, que é a Eva. A culpa é dos políticos, que não fazem nada. Ou a culpa é de Deus. A culpa é minha. A culpa nunca é minha. Vamos lá. O Senhor disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. A culpa também não é minha. A culpa é da serpente que me enganou. Se não fosse a serpente, eu não tinha comido o fruto da árvore. Ah, por que você não disse não para a serpente? A serpente me enganou. Eu sou inocente, eu fui enganado. Eu sou vítima. Eu fui enganado pela serpente. É por isso que as mulheres não gostam de cobra até hoje, né? Até hoje as mulheres têm raiva de cobra, até hoje. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizeste isso? Serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo. Andarás de rastro sobre o teu ventre e viverás do pó todos os dias da sua vida. Porém, entre ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Essa te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é o próprio evangelho. Deus está falando aqui de Jesus e de Nossa Senhora. Nossa Senhora é a mulher que esmaga a cabeça da serpente e Jesus é a descendência da mulher que destrói a serpente. Então, isso aqui chama proto-evangelho. E o versículo 16 continua. Disse também a mulher: multiplicarei os sofrimentos do teu parto. Por causa do pecado, o que entra no mundo? Sofrimento. Sofrimento. A palavra é essa, sofrimento. Multiplicarei os sofrimentos do teu parto e darás à luz com dores. E desejos te impelirão o teu marido. Estará sob o seu domínio. E disse em seguida ao homem: porque ouviste a voz da mulher, comeste do fruto da árvore, que eu te havia proibido comer, maldita seja a terra por tua causa. Tirarás dela com trabalhos penosos. O que significa penosos? Que tem uma pena, que traz o sofrimento. Penosos o teu sustento todos os dias da tua vida. Gente, o que é o nascimento de uma criança? Não é a origem da vida? Como que a criança nasce, vai dizer aqui o proto-evangelho aqui, com dores de parto? A criança nasce marcada pelo sofrimento. A gente precisa comer, né? Se a gente não comer, a gente morre, né? Como é que a gente vai conseguir comida? Com sofrimentos penosos. Ou seja, por causa do pecado, a vida do mundo é marcada pelo sofrimento. É isso que está dizendo aqui o autor sagrado. Acredita-se que o autor do Gênesis seja Moisés, o Pentateuco todo. Pensando por essa ótica que seja Moisés o autor, podemos dizer aqui, Moisés está falando que a vida do ser humano no mundo é marcada pelo sofrimento por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria sofrimento. Isso que Moisés está dizendo. Foi exatamente assim? O demônio vestiu a roupinha de uma serpente e tentou Eva com um fruto de uma árvore? Isso tudo é uma alegoria. O que Moisés está querendo dizer aqui, o autor sagrado está querendo dizer, é que por causa do pecado entrou o sofrimento no mundo. E se você fizer o caminho reverso, você vai ver que atrás de todo sofrimento humano sempre haverá um pecado. Sempre haverá um pecado. Atrás de todo sofrimento humano sempre haverá um pecado. Sofremos porque pecamos. Lamentações capítulo 5. Desgraçados de nós, caiu da cabeça a coroa. Desgraçados de nós porque pecamos. A desgraça, o sofrimento é fruto do pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Sofremos porque pecamos. Por que existe o sofrimento no mundo? Eu disse para vocês que Deus criou todas as coisas. E criou os anjos e os homens para participarem da sua felicidade. Só que para que os homens e os anjos participassem da felicidade de Deus de maneira perfeita e amassem e adorassem a Deus, Deus precisava dar a eles a liberdade de escolher se queriam ou não queriam servir a Deus. Se queriam ou não queriam adorar a Deus. E aí houve a prova dos anjos.
Há quem diga que a prova dos anjos foi Deus mostrar aos anjos que haveria de criar o ser humano, e que, tendo criado o ser humano, Deus mostrou aos anjos que ele se faria também homem, e que nasceria de uma mulher, e que essa mulher, criatura humana, que é a Santíssima Virgem, seria a rainha dos anjos. Gente, um anjo é muito superior a um homem, ser humano. A comparação entre a dignidade de um anjo e a nossa, a grandeza de um anjo e a nossa, eu comparo assim: imagine você uma linda criança, aquela criança linda, sabe aquele bebezinho lindo, e uma baratinha. O bebezinho lindo é um anjo, a baratinha somos nós. Ah, mas a barata é asquerosa, a barata é nojenta, a barata fica no esgoto. A gente é assim, né? A gente fica no esgoto do pecado, no asco do pecado, na nojeira do pecado. Nós somos a baratinha. E o anjo é como se fosse esse bebê. E aí Deus falou assim, ó, você vai servir as baratinhas, tá? E aí há quem diga que o Lúcifer disse, não servirei. E São Miguel disse, você não quer servir, então você quer tomar o lugar de Deus? Então quem como Deus? Ninguém como Deus. A palavra Miguel, né, quis o Deus, significa isso, quem como Deus. E aí houve a queda dos anjos. 1/3 dos anjos foi aos infernos. E surgiu o inferno. Surgiu o pecado, uma invenção angélica. Por isso que vai dizer que um anjo caído tentou Eva. Porque o pecado foi inventado pelos anjos. Eles foram os primeiros a desobedecer. Os demônios, que são anjos. Os demônios são anjos caídos. E surgiu o inferno. Mas 2/3 dos anjos permaneceram fiéis a Deus. Dentre esses 2/3 dos anjos que permaneceram fiéis a Deus, está o seu anjo da guarda. Está São Miguel, São Gabriel, São Rafael, os querubins, os serafins, as dominações, as potestades, os arcanjos e todos os 7 coros dos anjos que permaneceram fiéis a Deus. Mas Deus precisou dar a eles a oportunidade de escolher. Vocês querem ou não querem me servir? Deuteronômio 30 diz assim, eis que põe diante de ti a vida e a morte, a bênção ou a maldição, escolhe. Se você escolher a vida e a bênção, você escolher viver os mandamentos de Deus. Se você escolhe não viver os mandamentos de Deus, você escolhe a morte, a maldição. É por isso que existe sofrimento no mundo. Porque também os homens têm o livre-arbítrio de escolher se querem ou não querem servir a Deus. E quando nós escolhemos não servir a Deus, nós fazemos a escolha que Adão e Eva fizeram aqui. Escolhemos pela nudez. Escolhemos nos esconder atrás de árvores. Escolhemos dar à luz com dores de parto. Escolhemos comer o pão de cada dia com o suor da testa. Escolhemos a maldição, a dor e o sofrimento. Só que acontece que nesse mundo, o sofrimento ele se desencadeou por todo o planeta, porque o pecado se espalhou pelo mundo. E o erro de umas pessoas ocasiona sofrimento de outras pessoas que não erraram. Como a gente fala popularmente, né? Os justos pagam pelos pecadores. Não é assim? Às vezes uma pessoa é santa, como a Madre Teresa de Calcutá. Santa Teresa de Calcutá, santa. Mas sofreu pra caramba, né? Viveu uma vida pobre, sofreu perseguições, sofreu várias privações e etc. Sofreu no seu corpo com saúde frágil e assim por diante. Se o sofrimento é consequência do pecado, por que Santa Teresa d'Ávila sofreu? Santa Teresa, está falando da Madre Teresa de Calcutá, né? Por que Madre Teresa de Calcutá sofreu então? Queridos, a gente precisa entender duas coisas. Aquele que é 100% santo, totalmente santo, e nunca pecou, ela tem um nome. O nome dela é Santíssima Virgem, Maria, a mãe de Jesus, a Imaculada, que sofreu também. E sofreu a morte do seu filho na cruz, sofreu a vida toda, né? Sofreu indo para o Egito, fugindo com seu filho que Pilatos queria matar, passou frio, passou fome indo para o Egito, chegou no Egito, não tinha onde morar, e sofreu, a Santíssima Virgem sofreu a vida toda, e no final da vida sofreu ao ver a paixão do seu filho Jesus. Se ela não tinha pecado, por que ela sofreu tanto? Porque Deus, eterno e todo-poderoso, se fez homem
para sofrer a consequência dos nossos pecados. E passou pela cruz sofrendo as consequências dos nossos pecados. E assim Jesus fez um caminho de redenção, o caminho de passar pela cruz. Assim Jesus inaugurou uma porta para o céu, que é a sua cruz. E a Santíssima Virgem tudo configurou a sua vida, a vida de Jesus. E assim como Jesus passou pelo sofrimento, também ela imolou o seu imaculado coração. E a igreja ensina que Jesus pregou o seu corpo na cruz, Nossa Senhora pregou o seu imaculado coração na cruz. E assim totalmente configurada a vida de Jesus, também ela passou pelo sofrimento. Assim sendo, todos os santos, todos aqueles que são justos, para ir ao céu, precisam também passar pela cruz. Num primeiro momento, para purificar-se dos seus próprios sofrimentos, dos seus próprios pecados, perdão. Porque todo ser humano peca. Não existe um ser humano que não peque. O único ser humano que não pecou foi Nossa Senhora. Jesus é Deus. Jesus não é... É claro que Jesus é 100% homem, totalmente humano, mas Jesus é totalmente Deus, 100% Deus, 100% homem. Nunca perdeu seu caráter divino, claro, ele é Deus, se fez homem. Mas Nossa Senhora não é, Nossa Senhora é 100% humana, é criatura humana. Nossa Senhora é criatura humana. Ela foi a única criatura humana que não pecou. Depois dela, todos pecaram. E o pecado, por menor que seja, por mais pequenino que seja, esse pecado ele tem a dimensão da ofensa a Deus. Quando eu ofendo a minha mãe, essa ofensa tem uma dimensão muito maior do que uma ofensa a um colega. Porque eu tenho sobre a minha mãe o mandamento de honrar pai e mãe. Então essa dimensão, essa ofensa é muito maior. Assim, quando eu ofendo a Deus, essa dimensão tem o tamanho do próprio Deus. Romanos 6,23 diz que o salário do pecado é a morte. Por conta do pecado eu mereço o inferno. Mas Deus é tão misericordioso que Ele permite que por pequenos sofrimentos eu me livre do inferno. São Paulo vai dizer, tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Assim São Paulo está dizendo o seguinte, é um grande investimento, você sofrer um pouco nessa vida e por conta desses sofrimentos você poder ir aos céus. É por isso que os santos também sofrem. É por isso que os santos sofrem. E Santo Agostinho de Hipona tem uma frase muito interessante, que ele diz assim, ó, o Deus Todo-Poderoso, por ser soberanamente bom, nunca deixaria qualquer mal existir em suas obras, se não fosse bastante poderoso e bom para fazer resultar o bem do próprio mal. E o que Santo Agostinho está dizendo aqui? Deus sabe tirar o mal do mal um bem maior. Imagine você que você está indo para o trabalho, com seu terno bem arrumado, terno e gravata para o trabalho, vai tomar café em casa e o seu filho derruba uma xícara de café no seu terno e mancha todo o terno de café. Isso não é bom, né? Vocês concordam que isso é um mal? É mal, ninguém quer. Ninguém faz isso, né? Ninguém pega o café e joga no corpo. Se fosse bom, você pegaria o café e jogaria no terno, né? É um mal. Essa semana a gente teve o 11 de setembro, né? Hoje é dia 13 de setembro. Hoje é sexta, né? Então dia 11 de setembro foi quarta-feira, né? 11 de setembro a gente lembra das Torres Gêmeas lá nos Estados Unidos, que os terroristas jogaram um avião e derrubaram as Torres Gêmeas. Existem relatos de pessoas que deveriam estar nas Torres Gêmeas, morrer, mas não morreram por conta de algumas coisas que aconteceram. Entre esses relatos, há relato de um rapaz que disse que naquele dia 11 de setembro de 2001, ele acordou cedo, fez a barba, tomou banho, vestiu o seu terno para ir trabalhar, foi tomar café com a família e o filho dele derramou uma xícara de café no terno dele. Ficou bem irritado com o filho, brigou com o filho, porque se atrasou para o trabalho. Teve que trocar de roupa, arrumar outro terno e quando ele saiu atrasado, não conseguiu chegar no trabalho. Graças à xícara de café que caiu no terno dele. Porque o prédio caiu com 2 aviões que bateram no prédio. Se não fosse a xícara de café, ele teria morrido. Existe um relato de um rapaz que estava indo para o trabalho usando um sapato que ele usava sempre, aquele mesmo sapato. Só que ele ia a pé para o trabalho e durante o caminho, aquele sapato começou a incomodar o pé dele e cada vez incomoda mais e mais e mais, até que chegou um nível de incômodo que ele não resistiu e teve que olhar o que estava acontecendo com o pé dele. Tinha criado uma bolha no pé dele.
por conta do sapato. E ele não conseguia mais andar por causa daquela bolha. Ele teve que passar numa farmácia, fazer um curativo naquela bolha para poder chegar no trabalho e se atrasou. Graças à bolha. Porque o prédio caiu naquele dia. Se não fosse a bolha no pé dele, ele estaria dentro das Torres Gêmeas e teria morrido. E assim tem vários relatos. Então, gente, uma bolha no pé é um mal. Ninguém quer ter um sofrimento de ter uma bolha no pé. Mas o que é uma bolha no pé comparado com um prédio inteiro caindo na sua cabeça e um avião explodindo na sua cabeça? A bolha é um mal, mas Deus sabe tirar desse mal um bem maior. A xícara de café é um mal, caindo no seu terno, mas Deus sabe tirar desse mal um bem maior. José do Egito, Gênesis capítulo 37 até o capítulo 50 conta a história de José do Egito. José foi vendido pelos próprios irmãos para ser escravo no Egito e passou todo tipo de humilhação e de escravidão no Egito. Mas por que José foi vendido pelos irmãos para ser escravo no Egito? E no Egito ele foi fiel a Deus. Deus exaltou, Deus derruba o trono dos poderosos e exalta os humildes, né? Vai dizer Nossa Senhora no Cântico dos Cânticos, no Cântico do Magnífico. Deus derruba do trono dos poderosos e exalta os humildes. Deus exaltou José e colocou José na condição de ser governador do Egito. E quando teve uma grande fome na Palestina e todo o povo de Deus ia morrer de fome, não morreu de fome por quê? Porque eles foram ao Egito e foram alimentados por José. Mas José não estaria no Egito como governador se não fosse vendido pelos seus irmãos para ser escravo. Ser vendido e ter sido feito escravo no Egito foi um grande mal para José. Mas Deus tirou desse mal a vida do seu povo. José foi traído pelos seus próprios irmãos, mas Deus tirou dessa traição a vida do povo de Deus. Teve outro caso assim. Havia um homem que chamava Judas Iscariotes, que traiu o seu mestre e o entregou para morrer na cruz. Mas dessa traição de Judas Iscariotes, desse mal, o pior de todos os males, o pior de todos os crimes, que é matar a Deus na cruz, desse pior de todos os crimes, Deus tirou a salvação da humanidade. Deus sabe tirar do mal um bem maior. Como, por exemplo, quando você tem uma diarreia porque comeu uma salsicha estragada no cachorro-quente. Se não fosse essa diarreia, você teria uma infecção generalizada, uma sepsemia e morreria. Como é a dor da fratura, que dói, é muito ruim, mas te avisa que algo está errado e te alerta que você precisa procurar um médico para tratar essa fratura. Então, gente, a nós cabe a confiança em Deus. O problema do mal. Se Deus existe, por que existe o mal no mundo? O mal no mundo existe por conta do pecado do homem. O pecado é a origem do mal do mundo. O pecado é o único mal. Lembra que eu falei isso para vocês numa catequese? O único problema que nós temos é o pecado? O pecado é o único problema do mundo. Para que Jesus veio? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Jesus diz, eu vim para que todos tenham vida e tenham vida em abundância. Romanos 6,23, São Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. Jesus veio para tirar o pecado do mundo. O pecado é o único problema. O pecado é a fonte de todo sofrimento. Mas Deus é tão bom que se esse sofrimento atingir-nos, Deus sabe até mesmo daí tirar um bem maior. Por isso, precisamos bendizer e glorificar o nome de Deus. Romanos 8,28 diz que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E tudo é tudo. Até o sofrimento, até a dor, até a angústia. Portanto, quando o sofrimento bater a sua porta, lembre-se daquele rapaz que estava indo para o World Trade Center e que apareceu uma bolha no pé dele. Ele não conseguiu chegar. O World Trade Center não, as Torres Gêmeas. E apareceu uma bolha no pé dele e ele não conseguiu chegar. Lembra do rapaz que caiu um copo de café e ele não conseguiu chegar. Deus sabe de todas as coisas. Uma vez, estava descendo de Campos do Jordão, estava trabalhando em Campos, estava descendo de viatura com um colega, estava dirigindo a viatura,
E aconteceu um imprevisto na hora que a gente estava saindo, que a gente saiu da base um pouquinho mais tarde. Tipo assim, sabe? Eu não lembro exatamente o que foi que aconteceu, mas foi uma coisa tipo assim, ó. Você já estava saindo, eu estava entrando na viatura, alguém chamou e falou, tem como você assinar esse documento aqui? E aí eu voltei, assinei um documento, alguma coisa nesse sentido. Então foi um atraso de, tipo assim, 10, 15 segundos. Nem 30 segundos. E a gente desceu. Quando a gente estava descendo a serra, passou um carro por nós e a gente fez uma curva. Quando a gente fez a curva, a gente deu de cara com um acidente. Um cara fez uma ultrapassagem subindo, ele pegou um veículo que estava na nossa frente, de frente, uma colisão frontal. E aí, daquela colisão frontal, ele correu para a pista sentido norte, a pista que sobe, e pegou mais uns 2 veículos. E aí ficou gente nas ferragens, morreu um cara, aquele regaço de acidente de trânsito, né? E aí o nome do menino que dirigia para mim era Fernando. O Fernando falou assim, nossa, se não fosse aquela volta que a gente deu, aqueles 10 segundos, a gente estaria no lugar desse carro que estava na nossa frente, estaria 10 segundos à frente. Estaríamos 10 segundos à frente. Então foram 10 segundos. 10 segundos. Deus segura 10 segundos aí. Bora vai. Deus é Deus, Ele sabe tudo de todas as coisas. A nós basta confiar. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Nossa, mas fui diagnosticado com câncer. Logo eu, que fui sempre tão bom, né? Eu sou tão bom, né? A culpa não é minha, a culpa é da mulher que você me deu, então a culpa é do Senhor que me deu essa mulher. Eu sou bom. Eu que sou sempre tão bom, fui diagnosticado com câncer. A vida inteira eu preguei, fui catequista, fiz missão, fiz canal no YouTube, evangelizei os outros, ajudei as pessoas. E agora estou com câncer, sentindo dor, tomando morfina. Por quê? Porque você é pecador, filho. Por isso. E por causa do seu pecado você sofre. Mas tenho para mim que os sofrimentos da presente vida não têm proporção alguma com a glória futura que nos há de ser manifestada. Romanos 8:28. E se hoje você sofre com esse câncer, saiba que esse câncer é a sua bênção. Esse câncer está te livrando do inferno. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Em tudo dai graças. Mas eu vou agradecer a Deus pelo câncer? Agradece a Deus, porque esse câncer não é um câncer, é um livramento. Agradece a Deus por aquilo que Ele vai tirar de bom desse câncer. E esse bom que Deus vai tirar desse câncer se chama vida eterna. Vida eterna. Agradece a Deus. Em tudo dai graças. Senhor, eu te agradeço, porque desse câncer o Senhor está tirando a minha salvação. Você lembra do Padre Léo? Vocês conheceram o Padre Léo? Alguém não conheceu o Padre Léo? Vocês sabem que o Padre Léo morreu de câncer, né? E eu vi uma vez uma entrevista dele, um comentário dele, quando ele estava com câncer. Ele estava bem magrinho, carequinha já. E ficou gravado na minha mente o Padre Léo falando assim: quando o médico me disse que eu estava com câncer, eu disse, eu vou aprender tudo que Deus quer me ensinar com esse câncer. Eu vou aprender. Mas eu sou padre. Preguei para tantas pessoas. Evangelizei tanta gente. Fundei uma comunidade de Betânia. Resgatei tantas pessoas das drogas, do álcool, da prostituição. Restaurei a vida de tantas pessoas. Agora eu vou ter um câncer? Não. O Padre Léo disse, eu vou tirar desse câncer tudo aquilo que Deus quer me ensinar. É como se ele estivesse dizendo em 1 Tessalonicenses 5:7, em tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Por que existe o sofrimento no mundo? Por conta do pecado. O pecado é a origem de todo sofrimento. Mas quando o sofrimento bater a sua porta, se lembre, anota aí no seu caderninho, Romanos 8:28, 1 Tessalonicenses 5:17. Romanos 8:28, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. 1 Tessalonicenses 5:17, em tudo dai graças. E você vai ver, no final,
Depois que você passar por essa cruz, você vai ter aquela visão de Apocalipse 21, versículo 4. Apocalipse é um livro terrível, né? Não é? Todo mundo tem medo do Apocalipse, né? Olha que terrível que vai dizer Apocalipse 21, versículo 4. Versículo 3. Vou pegar do versículo 3. Ao mesmo tempo, ouviu do trono uma grande voz que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. E enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Gênesis 3. Vai entrar o sofrimento por causa do pecado. E aí Deus restaura o povo de Deus, envia a lei, envia os profetas, envia Jesus, envia os apóstolos, envia o Espírito Santo em Pentecostes. E aí Deus restaura aquilo que Adão havia destruído. E encerra, se começa a Bíblia dizendo assim, pecado, sofrimento. A Bíblia termina dizendo, agora não tem mais dor. Agora não tem mais sofrimento. Enxugará toda lágrima dos seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Então, quando o sofrimento bater na sua porta, como dizia o Monsenhor Jonas Abib, aguenta firme. Aguenta firme. Lembrando que tudo concorre para o bem dos que amam a Deus, que Deus sabe tirar um bem maior de qualquer mal, e que aquele sofrimento vai ser para você a porta do céu, onde Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. Não haverá morte, nem dor, nem grito, nem luto, porque Deus estará mesmo com eles e enxugará toda a lágrima dos seus olhos.